Você sabe o que significa turnover? Quem sabe o que significa turnover? O João, Gustavo, turnover. Mas algumas pessoas sabem aí, maravilha. Então, turnover é a rotatividade que apresenta num determinado ambiente. Nas igrejas e no reino de Deus tem sido muito agressivo o turnover. Por isso eu pedi para colocar a palavra, para você gravar essa palavra essa noite. Porque você, muitas vezes, é vítima do turnover. No trabalho, muitas vezes, empregadores têm um turnover altíssimo na sua empresa. Essa região especificamente, aqueles que têm empregados anuais, quando chega em novembro o empregado quer sair porque ele encontrou alguma coisa mais vantajosa. No Evangelho não é diferente, no reino de Deus não é diferente. Então eu queria falar um pouco sobre isso com você, e eu tenho a impressão que nós vamos juntos descobrir coisas importantes na palavra de Deus sobre isso. Turnover é, antes de mais nada, a consequência natural do esvaziamento do Evangelho vivo, de forma que ele é vivido de uma forma superficial e morno. Então, quando a gente vive um Evangelho superficial e morno, a gente cai no turnover. O que acontece? A gente sai dessa igreja, vai para outra igreja. Ou então a gente sai do Evangelho e se desvia. Por quê? Porque a gente vive o Evangelho, mas como um empregado que trabalha numa empresa e não consegue agradar o coração do patrão, porque nunca entrou na igreja, naquela empresa. Né? Como é que é? Is business, but... Como é que falou lá, Gustavo? Church is... Ok, isso aí. Vou repetir. Church is a business, but it's not a business, but it's a business. Take it. Ok. Igreja não é um negócio, mas é um negócio. Pega isso, precisa ser organizada, né? Então a igreja precisa ser organizada. Você na sua vida precisa ser organizado. Então você precisa entender que o turnover é fruto do evangelho encrostado, engessado na religião, que leva à exaustão e mata a fé. Então, quando você morre na fé por causa da religião, você cai fora. Você começa caindo fora, às vezes, de uma hora para outra, às vezes você cai fora de repente, às vezes você cai fora do evangelho, e você pode olhar os milhões de pessoas que estão aí desviados. E é exatamente para que isso não ocorra com você e comigo, que eu quero levantar essa palavra e te dar uma direção, como você vai combater o bom combate nesse sentido. E quando que ocorre o turnover? Ocorre o turnover quando as pessoas buscam na religião, na igreja, no evangelho e em Deus, os interesses de curto prazo, imediatos, factíveis de ser destruídos, possíveis de ser destruídos, tais como o dinheiro. A pessoa vem para a igreja para buscar dinheiro. Você pode baixar um pouquinho aqui o retorno, por favor? Buscar o dinheiro. A pessoa vem buscar doença. A pessoa vem buscar relacionamento conjugal e ou familiar. A pessoa vem buscar outros motivos carnais, humanos, seculares e perecíveis. Ela não vem buscar o coração do Pai. Ela não vem buscar intimidade com o Espírito Santo. Ela não vem buscar a eternidade. Ela não vem buscar propósitos. Ela não vem buscar destino. Ela busca o que na realidade isso deveria ser consequência, passa a ser o motivo de. Então, a pessoa acaba entrando no turnover. E como é que ele ocorre? As pessoas buscam até receberem o milagre. Posso testemunhar para você nesses 6 anos de dezenas de pessoas que aqui chegaram falando: pastor, eu estou precisando comprar uma casa. Pastor, eu estou precisando resolver um problema jurídico na justiça do meu pai. Pastor, eu estou precisando curar uma doença. Pastor, eu estou precisando arrumar um emprego. Pastor, eu estou precisando, enfim, pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, as pessoas acabam obtendo isso. E quando elas obtêm isso, elas são atendidas, logo depois, acabou a motivação para o evangelho. Pronto, você foi. Você foi, eu já atendi o que tinha que ser atendido. Não tem mais motivação. Terminou aí a caminhada. Então eles se vão, ou para o mundo, para se desviarem, ou então para outra congregação, onde ele ouviu falar que tem alguém que está derramando pílulas, biscoitos, batatas e cebolas e doces e balinhas e chocolates. Então,
Por quê? Buscam apenas as coisas e não o amor do Criador. O que eles fizeram durante o tempo que tiveram na igreja? Eles permaneceram escravos e nunca filhos. Fazem parte das altas estatísticas do turnover. Maior número há daqueles que já se foram do que aqueles que estão. Podem voltar? Claro que podem. Né? Agora mesmo tem um amigo meu que admitiu um funcionário, não, porque eu tenho outro plano, outro projeto, pensou a curto prazo. Quando a calça apertou, ele voltou correndo lá e falou para o meu amigo, olha, me arruma de novo um emprego, por favor, preciso de um emprego. É assim, acontece também com o evangelho, quando Satanás pega ele, porque ele não percebe que essa estratégia, segundo C.S. Lewis, foi de lá que eu tirei essa ideia, essa estratégia é uma estratégia de Satanás. Fazer com que a pessoa se acomode, que a pessoa fique morna no evangelho, que a pessoa receba aquilo que tem que receber, e de preferência, ele estimula você a ficar. De preferência você fique aí vazio, lustrando a cadeira, sem participar, sem vibrar, sem adorar, sem colocar teu coração na mão do Criador. Ele quer exatamente isso. Ele quer que você fique morno. E se tiver que pender para um lado, que você penda para fora no turnover. Então você vem para a igreja, ou até muda com frequência de igreja, sempre em busca de coisas finitas e não eternas. Aí terminou a expectativa, correto? Terminou. Bom, já atingi o que eu queria atingir. Então agora eu desisto, eu desanimo porque eu não tenho mais um ânimo. É natural de nós humanos termos ânimos. Então a gente não tem. Então, ao encontrar desafios, ao encontrar confrontos na congregação, não tem fé e humildade para vencer as lutas, as guerras, e desiste facilmente. Toda vez que é confrontado, fala, ixi, lá não dá, né? Não entendendo os propósitos de Deus para a vida de cada um, essas pessoas não fazem o que Deus manda. São pessoas independentes, não obedientes. São pessoas que têm dificuldade de obedecer, pessoas que têm dificuldade com a figura de autoridade, pessoas que têm dificuldade com a figura do pai, pessoas que normalmente se rebelam. Por quê? Porque acabam culpando Deus ou os outros, mas não buscam saber na prática o que acontece consigo mesmo. Então, esse é o processo. Portanto, turnover, diga comigo, turnover. Diga mais alto, turnover é do diabo. É sim, é do diabo. É muito fruto da desatenção do cristão ao trabalho contínuo e sagaz de Satanás. A pessoa pensa que pelo fato dele estar vindo um domingo na igreja e o outro também, ou então pelo menos no domingo da ceia ou coisa semelhante, ela fala, não, eu estou protegido. Não, você vive uma batalha contínua, diária, todos os instantes. Satanás vai andar em roda de você para tragar aqueles que estão distraídos, é assim que fala a palavra. Ele não quer que você tenha a salvação eterna. Ele não quer que você vá para o céu. Ele quer que você vá para o inferno. Então ele vai dar um jeito de despistar e roubar de você a graça. Turnover é o resultado, portanto, da falta de posicionamentos em Deus. Turnover é destruidor de propósitos. É destruidor de sonhos de Deus para as nossas vidas. Então quem que entra no turnover? Vamos resumir isso para você entender. Primeiro, aqueles que não têm a visão eterna do evangelho. Aqueles que só conseguem enxergar o agora, o amanhã cedo. Aqueles que só conseguem enxergar essa semana, esse mês. Esses entram no turnover. Porque Deus não é um Deus de necessidades, mas é um Deus de propósitos e um Deus de destino. Aqueles que não têm destino e propósito bem claros, aqueles que não têm propósito bem claro, por que eu nasci, qual é a minha identidade, o que eu tenho que fazer aqui nessa terra, para que eu fui chamado, por que Deus me sonhou, por que eu vim nessa família, o que eu faço hoje, por que está acontecendo isso na minha vida. Quem não consegue ouvir a voz de Deus, em situações às vezes até trágicas, são aqueles que não têm destino, não têm propósito, e então entram no turnover, e caem nas armadilhas de Satanás. Essa tarde eu li, depois acrescentei aqui, um cara chamado Paul Washer. Ele escreveu assim, cada óbito, cada óbito
cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao ser humano a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para se encontrar com Deus. Então esse é o menor dos propósitos que nós deveríamos priorizar. Eu preciso me preparar para encontrar com o meu Criador, pode ser quem sabe amanhã cedo. No meio dessa multidão de pessoas, amanhã cedo um de nós pode estar geladinho. E daí? E daí? Eu quero ler para você e vou me demorar lendo, e eu quero pedir desculpa para você por me demorar lendo, mas é importante você entender. Eu gosto muito do posicionamento que o apóstolo Pedro dá aos cristãos nessa situação. Ele viaja em 2 capítulos, e eu vou ler os 2 capítulos para você. Estava me perguntando se devia fazê-lo, porque estamos com o horário adiantado, mas eu vou pedir um pouco de paciência para você, vai valer a pena, pode ter certeza. Você vai entender o que Pedro explica nos 2 capítulos de 1 Pedro às pessoas. Fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus, pode pôr aí, por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. Estavam distraídos lá, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, presta atenção, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos daqui a pouco celebrar isso. Para uma herança que jamais poderá perecer. Repito, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele nos trouxe para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Interessante que como igreja, nós sempre falamos isso, haverão provações, haverão provações, haverão provações. Dá a impressão que isso não entra no coração da gente. Mas haverão provações. Está aqui. Assim, diga comigo assim. Acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ou seja, das coisas fúteis que nós buscamos, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em quê? Em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual que é? Olha como é que Pedro fala, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, olha o que diz Pedro. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Coloque toda a esperança na graça. Não coloque sua esperança nas riquezas desse mundo. Não coloque sua esperança na situação atual. Coloque sua esperança na graça.
14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Repita esse versículo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. E aí eu continuo dizendo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, é isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, amem sinceramente uns aos outros, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor... a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No capítulo 2 nós vamos continuar. Portanto, diz Pedro, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E como cantava a pastora Débora na adoração, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Olha o propósito. Está entendendo o propósito por que você veio para o Evangelho? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Amém? Amém? Que aquele que em Jesus confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Preste atenção nessa frase. Os que não creem tropeçam. Vocês, porém, são geração eleita. Vamos repetir comigo isso. Diga assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê? Escute. Para anunciar, diga comigo, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir Jesus por isso?
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Vivam entre os pagãos, olha como nós vamos ver no mundo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nossa, está fazendo um sermão esse versículo aqui, porque nós estamos vendo crentes praticarem más obras aí, dando mau testemunho de monte. E aqui ele está dizendo exatamente ao contrário. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem, através da vida de vocês, né? A Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não é gritando com eles, não é achacoalhando eles, não é brigando com eles, não é atropelando eles, não é hostilizando que nós vamos fazer, mas é praticando o bem. Vivo como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeite-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha só, os últimos 3 versículos do capítulo 2. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o Papai. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém. Até aí. Queridos, essa palavra, descrita por Pedro, aquele sanguíneo, né? Que foi o pescador, foi de pescador a apóstolo. Você pode imaginar que um cara que era pescador, que vivia lá com as redes, de repente vem e escreve um texto desse, como fala a própria Bíblia, gerado pelo Espírito Santo. É por isso que eu convidei os homens e as pessoas a virem orar, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar na carne. E na carne, nós podemos ser muito organizados, podemos fazer muitas coisas lindas, construir castelos. Mas no sacerdócio, que a gente aprendeu ontem, né? Que a gente escutou, né? No sacerdócio, na adoração, no louvor, é que nós vamos encontrar o coração do Espírito Santo para as nossas vidas, amém? Amém, queridos? Amém. Nesses capítulos o Pedro descreve coisas muito interessantes. Ele ensina o louvor a Deus pelo projeto testemunhado por ele viveu junto, né? Da vinda da esperança viva, da pedra viva chamado Jesus. Ele exorta a gente para a santidade. Ele convida a amar ao próximo como fruto do entendimento da salvação eterna. Amar o próximo como fruto do entendimento da salvação eterna. Ele exorta para que por meio do leite espiritual cresçamos para a salvação. A pedra viva e o povo escolhido. Ele fala até dos nossos deveres sociais para com as pessoas do mundo. Agora diga uma coisa para mim. Como é que eu fujo das estatísticas então do turnover diante desses 2 capítulos? É necessário focar sempre em 2 aspectos da vida da gente. E eu queria priorizar isso para você, eu queria salientar isso.
Quais são esses aspectos? Diga comigo, destino e propósito. Levante sua mão direita e diga destino. Agora sua mão esquerda, diga propósito. Mais uma vez, destino, propósito. Amém? Então, quando que ele fala de destino? No versículo 9, que a gente repetiu do capítulo 2, na parte A fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pronto, está dado um destino para você. A igreja precisa ensinar esse destino para você. Você tem um destino aqui na terra. Você é povo exclusivo de Deus. Jesus chamou você. Muitos de nós acham assim, não, fui eu que quis vir. Não, ele mudou as circunstâncias e vai mudar mais ainda, e mais vidas, porque a palavra fala que todos haverão de se ajoelhar diante dele, o mundo inteiro. Todos os países haverão de adorá-lo. Todos, e aí virá o fim dos tempos. E quando ele fala em propósito, nesse mesmo versículo, na parte B, fala, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o seu objetivo não é vir para a igreja para você conseguir comprar um carro novo. Vai até comprar, isso vai ser consequência. Ele vai te abençoar, porque ele é abençoador. Deus é abençoador e não adianta. O propósito que Deus te trouxe para a igreja não é para você dizimar e para você ofertar. Isso é só um mandamento, é só um princípio. Não, Ele te trouxe para a igreja para te preparar, para te consolar, para que com o mesmo consolo que você está sendo consolado, você possa consolar os outros. Você possa se multiplicar. O objetivo de Deus não é ver você parado e você não contar para ninguém que você crê em Jesus Cristo de Nazaré, que você crê no milagre da cruz, que você veio na noite da ceia, que você veio celebrar a tua redenção eterna. O objetivo de Deus é exatamente esse, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem um destino, que é a vida eterna. Você tem um propósito aqui na terra, que é anunciar as grandezas de Deus. Ou seja, o evangelho sendo propagado, propelado, sendo difundido através de suas atitudes. E se preciso, através das suas palavras. Através das suas atitudes, e se preciso, através das suas palavras. Ou seja, a vida aqui na terra é uma maratona. Paulo fala isso em Coríntios, é uma maratona. Enquanto você corre, você vai sendo estimulado. Você já viu como é que é filmada uma maratona? Ela é filmada e vai mostrando os caras dando um copo d'água. Eles alcançam o copo d'água para o sujeito toma água e sai correndo. E vai embora, joga água na cabeça. Né? Em alguns lugares tem até uns biscoitos especiais que eles comem, porque estão fazendo aquele triatlo, aquelas coisas, pentáculo, não sei o quê, muito desgastante. Assim é a nossa vida. Mas um dia a corrida terá um fim aqui. Nós vamos para o culto, nós tomamos uma água, nós levantamos de manhã, fazemos meia hora de oração, meia hora de leitura da palavra, nós fazemos nosso devocional, nós vamos nos encharcando do Espírito Santo. Vamos nos encharcando. Por quê? Porque daqui a pouco, quando menos a gente espera, a gente vai estar dentro de um ônibus, a gente vai estar dentro de um carro, a gente vai estar num posto de combustível, a gente vai estar numa empresa, a gente vai estar numa casa, a gente vai estar num lugar, e de repente Deus vai precisar nos usar. E daí a gente está cheio do Espírito Santo. Você precisa entender, esse é o propósito de Deus. Você tem destino? Tem. Salvação eterna. Diga meu destino é salvação eterna. Meu propósito é propagar o evangelho. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. O relógio não para, as horas passam ligeiras. Não viva como se você fosse viver para sempre. Você tem duas vidas para viver. A vida que está vivendo agora e a vida que irá viver depois que aprender a viver bem com a vida que vive agora. Portanto, a salvação é um processo sedimentado na graça. E como disse alguém aqui, é um processo em que Jesus já pagou a geladeira. Né? Que pressupõe crer em Jesus, é um processo que pressupõe crer em Jesus e no ato da redenção com arrependimento real dos pecados. E então aqui existe um senão importante. Muitos de nós que estamos aqui dentro pensamos que nascemos de novo e não nascemos. Muitos de nós que estamos aqui dentro pensamos que temos a salvação eterna e não a temos. Então eu quero convidar você a pensar profundamente nisso essa noite. Se você estivesse no retiro que eu fui ministrar semana passada, lá em Foz do Iguaçu,
você ia conhecer uma situação, não posso falar nem o cargo da pessoa, porque não quero expor, está sendo gravado ao vivo, mas depois de 22 anos de evangelho, a pessoa descobriu que precisava ir para frente e aceitar Jesus. 22 anos na igreja. Falou, não, eu preciso, eu agora entendi, agora que eu entendi. Então você precisa entender isso. No Efésios capítulo 1, versículo 4, tem um texto que mostra o propósito e o destino dito por Paulo agora. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para quê? Olha só, olha a parte B desse versículo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ah, meu Deus, igreja que prega santidade, eu vou embora. Igreja que prega pecado, eu vou embora. Não, isso aí é muito retrógrado. Não é não. Não é não. Isso é salvação para você. Isso é redenção. Isso é remissão para você. Isso é destino. Isso é propósito. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Mas nós não conseguimos entender porque nós não temos arrependimento genuíno. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente, gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Pronto, está dada a salvação. Ele deu de graça. É de graça. É só receber. E é nesse receber que há um engano. Porque eu posso perder a salvação, então eu vou ler 3 textos para você que você pode sim perder a salvação, e a Bíblia fala isso. Olha só, a primeira está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras. Tem gente idolatrando ele mesmo? Quanta gente idolatra a si mesmo? Quanta gente idolatra sua esposa, seu esposo, seu dinheiro, seu cargo, sua empresa, seu carro, seu sexo, sua beleza física? Quanta gente idolatra? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. É a palavra que está falando, tá? Não quero ser preso. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. Quanta gente fazendo fofoca dos outros aí. Caluniadores. Nem trapaceiros, mentindo, fazendo de conta, dissimulando acertos. Herdarão o reino de Deus. Não precisa repetir não, né? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Ou seja, quando você nasce de novo, pronto, acabou isso aí. Aí, a partir daí, acabou, você não pode mais praticar. Por isso você decide não praticar, porque você sabe que você vai estar incluído nesse grupo. Vamos para Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Fala assim, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, dia de louvar ao Senhor. Porque vocês podem estar certos disso. E aí Paulo conclui, dizendo, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então se você é imoral, é ganancioso, é impuro, você não nasceu de novo. Apocalipse 22, o terceiro texto, versículos 14 e 15. Diz assim, felizes os que lavam as suas mãos, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. Vai lá na internet e pergunta, saber o que é feitiçaria. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Todos os que amam e praticam a mentira. É de ficar em silêncio mesmo. Todos os que praticam a mentira.
Como podemos concluir? Se a sua conversão for superficial e religiosa, seu novo nascimento poderá ser questionado e pode sim correr o risco de ser incluído num desses 3 textos bíblicos que acabei de ler. Porém, aquele que experimentou verdadeiramente da genuína conversão, ou seja, realmente nasceu de novo, como disse uma pessoa essa semana, já vem dizendo há um mês para nós, saiu do casulo, não é mais lagarta, virou borboleta. Tem que virar borboleta mesmo. Porque a borboleta é completamente diferente da lagarta. Lembra no nosso GPC lá? A borboleta é completamente diferente. Então, saiu do casulo, nasceu de novo. Esse sim está salvo para sempre e eternamente. Porque a borboleta nunca mais ela vai voltar a ser lagarta. Mas ela vai se multiplicar. Então, aquele que é convertido mesmo, de fato, aquele que recebeu Jesus no coração e entende o destino e o propósito, ele cumpre o propósito. Ele cumpre o propósito que vai pôr ovos. Vai se multiplicar. A borboleta sai pondo ovos. E muitas outras lagartas vão nascer e muitas borboletas serão. Então esse é o propósito. Será que não vai haver guerra então para você se manter na palavra? Para você se manter salvo? Claro que sim. E como é que eu luto essas guerras? Precisa manter o foco na pedra viva, como nós estávamos adorando aqui. Manter o foco em Jesus. Há um só caminho. Não há, como a pastora sempre fala isso, sempre ela fala, não há beco, não há encruzilhada, não, é só um caminho. Como Jesus falou em 14:6 de João. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Portanto, há um lugar no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, como a pastora cantou aqui. Onde as circunstâncias não influenciam. Onde a doença, se chegou na sua casa, Ele é Deus. Se chegou a bonança, Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Inabalável, como nós cantamos aqui. Ele sempre será o Deus inabalável. A paz em meio à guerra. Ah, sim. Há um lugar em Deus onde a verdade de Jesus reina. E pronto. Há um lugar em Deus onde eu ouço o seu Espírito em cada decisão, em cada escolha que eu vou fazer. E por isso eu preciso fluir em oração. Eu preciso fluir em jejum. Eu fluir em intimidade. A impressão que quando a igreja convida para vir para o jejum, é para os outros. Não, é para você mesmo, é para você se proteger, para você se livrar das mãos do diabo, para que Satanás e seus demônios não peguem você, para você proteger o seu lar, para dizer, não, eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, eu sim sei o que é nascer de novo, eu estou pagando um preço, eu estou pagando um preço de renúncia, um preço porque eu tenho um propósito e eu tenho um destino. Ou seja, fugir da mornidão, da acomodação, da rotina, do engessamento. De ti não posso me afastar, Senhor. De ti não posso me afastar. Há um posicionamento com Deus e esse posicionamento não se negocia. Essa semana vai começar o estudo. Vai começar ou vai continuar o estudo do posicionamento? Essa semana? Vai começar. Então eu vi lá, dei no meu e-mail, a pastora mandou. Vai se começar nos pequenos grupos, leitura sobre posicionamento em Deus. Então me lembrei disso. Então você precisa entender, você está se movendo por necessidade ou por propósito? Quando você se move por necessidade, você se move no curto prazo. Você tem sonho satisfeito, perde a motivação. Por quê? Porque foi buscar na carne. Então já não tem mais graça, de tão frio, deixa as cadeiras vagas na igreja. Eu não vou. Né? Ah, mas eles vão passar ao vivo, então eu vou acender ao vivo. Não tem nada a ver. Você sabe, se você está aqui, há uma outra unção, há uma outra presença. Sabe, o sonho não realizado vai gerar uma decepção. Sim. E às vezes Deus precisa decepcionar a gente, para a gente poder crescer. É a forma que Deus usa para a gente amadurecer. Então há um propósito, sim. Propósito gera renúncia por gratidão. Por exemplo, essa semana a gente vai jejuar. A gente aprendeu muito aqui. Nessa semana que passou, a gente aprendeu muito sobre renúncia por gratidão. Quem veio pôde experimentar disso.
Ou seja, a distância não me domina, eu tenho um foco no destino e não tenho medo de enrijecer. Pode vir, pastora, por favor. Esse é o processo. Diga comigo, destino. Não, levanta a mão direita e diga destino. Agora a outra mão diga propósito. As duas mãos diga destino e propósito. Diga eu tenho destino. Eu tenho propósito. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. A gente estava escutando uma canção, eu copiei aqui. A canção fala assim: o céu é o meu lugar e é para lá que eu vou. Você pode repetir isso comigo? Diga, o céu é o meu lugar e é para lá que eu vou. Repete mais forte isso, diga, o céu é o meu lugar e é para lá que eu vou. Nós vivemos uma guerra espiritual, você precisa entender isso. Satanás sempre vai querer te incluir no turnover. Interessa para ele que você fique saindo do lugar e indo para o outro, saindo do lugar e para o outro, que você fique desanimando, que você fique desistindo, que você não persevere. Interessa para ele que você não olhe para o teu propósito, e muito menos para o teu destino, porque quando você olhar para o destino, você vai ver a tua vida eternamente, daqui 3 milhões de anos com o Senhor, daqui 200 milhões de anos você vai ver teu espírito lá. E quando você olhar para o teu propósito, você vai ter forças para enfrentar as renúncias, você vai ter força para enfrentar as dificuldades, você vai ter força para levantar cedo e orar, você vai ter força para buscar o Espírito Santo, você vai ter força para fluir e não só executar. O amor de Deus te chama para sempre, sempre para mais perto dele, independente das lutas, independente das guerras, independente dos desafios. O amor de Deus vai sempre te induzir por propósito. Talvez eu e você, pelas nossas carnalidades e pela nossa limitação mental, não conseguimos entender isso. E vamos sempre nos sentindo terrivelmente pressionados. Mas o amor de Deus, esse é extremamente, vai satisfazer. Por quê? Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Diga comigo, o amor de Deus lança fora todo o medo. Fique de pé, por favor. O amor de Deus é de um pai maravilhoso. Nessa segunda-feira eu fui para Cascavel ver meu pai. Está 92 anos lá, meu pai. Ainda um homem forte. Então eu fiquei olhando para ele, fiquei imaginando, e Deus ministrou muito o meu coração lá. Porque eu tinha tanta dificuldade até eu conseguir perdoá-lo e pedir perdão para ele, como eu tinha dificuldade de ver em Deus a figura do Pai. Talvez você tenha essa dificuldade, talvez você tenha outras dificuldades, mas você precisa cavar no coração teu, gerar no teu coração oportunidades para que o Espírito Santo vá ministrando sua vida e vai dando direção para você. De longe ele escuta o clamor e te chama para mais perto dele. Essa noite ele quer que você entenda que ele quer formar um coração. Ele está formando o coração de cada um de nós. O amor dele vai formando o coração nesse lugar. Foi por isso que ele te trouxe aqui essa noite, para você saber que você tem propósito e destino, e que ele está formando isso em você. Então ele te confronta em amor. Ele te confronta. O Espírito Santo te segue em todas as direções, pode ter certeza. Ele escreveu seus dias para viver com Ele. O amor de Jesus envolve você. Você pode adorá-lo? Isso, levante suas mãos e diga para Ele, o teu amor está ganhando forma.